O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. meus queridos irmãos, celebramos com grande alegria domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa, como eu dizia no início da missa, é o maior de todos os acontecimentos da história. Não somente para nós cristãos, é verdade, porque para nós o acontecimento é muito maior. É um acontecimento que muda radicalmente a nossa história, porque nós cremos na ressurreição. Mas também é um acontecimento que interfere e muda a vida socialmente das pessoas. Mesmo aquelas que não são católicas, e o que dirá daquelas que são pagãs, isto é, aquelas que não têm fé. Também elas são influenciadas por este evento. E por que eu posso afirmar isto? Posso afirmar isso por quê? Porque a tradição do nosso calendário, o calendário que nós temos, organizado civilmente, ele é todo organizado em torno de uma festa, a festa da Páscoa. Sem querer ou não, o que define o curso do ano civil é a festa que nós estamos celebrando no dia de hoje. Por quê? Porque a Páscoa, ela é um evento crucial e fundamental que define, como eu dizia, a nossa vida. Veja, por exemplo, nós temos a Páscoa organizada pela igreja
desde o concílio de Nicéia, em 325. Desde então, a Igreja definiu e estabeleceu a data da Páscoa. De que modo? Todo o primeiro domingo de lua cheia da primavera, no caso do hemisfério norte, é Páscoa. Para nós que estamos no hemisfério sul, então é o inverso, né? O primeiro domingo de lua cheia do outono é a Páscoa. E todas as outras datas, elas se definem a partir desta data. Por exemplo, a Sexta-feira Santa antecede, então, a Páscoa. A Quarta-feira de Cinzas, nós temos a contagem de 40 dias, então nós definimos o início da Quaresma. Consequentemente, um dia antes é Carnaval. A solenidade de Corpus Christi também nós celebraremos daqui 68 dias, exatamente. A solenidade do corpo e sangue do Senhor. E assim, todas as datas móveis do ano, como Corpus Christi, Carnaval e outras datas, são definidas pelo calendário da Igreja. Então, sem querer, mesmo aqueles que são pagãos, eles sofrem a interferência da força da ressurreição de Cristo. Pode ser que eles não celebrem, e não celebram de fato, né, a Páscoa, mas, de alguma forma, eles precisam se adequar segundo este grande acontecimento que é a ressurreição do Senhor. Por isso, ele é um grande acontecimento. Na liturgia pascal, há muito o que se falar de toda a liturgia da palavra, deste evento da ressurreição. Mas o ponto crucial que eu quero desenvolver esta reflexão é aquilo que São Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8. São Paulo, esse texto, que é chamado um texto cristológico, e também é chamado de um texto quenótico, ou seja, que narra a kenosis de Jesus. O que significa a palavra kenosis? Significa esvaziamento. São Paulo começa a fazer a descrição de todo o esvaziamento de Cristo. E depois, na segunda parte deste hino cristológico, São Paulo faz a descrição da glorificação. Então o texto começa dizendo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, ele não se fez um ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Esta é a primeira parte do cântico quenótico, onde São Paulo mostra todo o abaixamento de Cristo, desde quando ele saiu lá do seio do Pai na eternidade e desceu até a humanidade, se fez carne no mistério do Natal, assumindo a nossa humanidade, viveu os seus dias aqui neste mundo como servo, gastou sua vida. Nós vimos nesta última semana os eventos da paixão do Senhor narrados pelos diversos evangelistas com toda a exatidão, com toda a riqueza de detalhes, mostrando que aquele servo se fez servo de fato. Ele aniquilou-se, ou seja, ele esvaziou-se de tudo aquilo que ele possuía. Mas aí o texto continua a segunda parte, dizendo: por isso, versículo 8, Deus o exaltou sobremaneira. Deus exalta o seu Filho Jesus. E nós estamos celebrando essa segunda parte do canto quenótico, do cântico do esvaziamento, hoje. Deus o elevou de maneira sobrenatural, interveio na vida daquele que estava no sepulcro, e nele fez conosco aquilo que o Pai desejava desde toda a eternidade. O Filho foi tão obediente ao Pai, no seu esvaziamento, que o Pai o eleva. Queira Deus também que nós sejamos como servo do Senhor,
cheios de esvaziamento, aniquilando a nós mesmos, para que também nós possamos ouvir esta palavra do apóstolo Paulo. Por isso, Deus o exaltará. Mas é Deus quem vai nos exaltar. Mas é fato que todos nós temos muito medo do esvaziamento, temos muito medo da aniquilação. Por quê? Porque nós gostamos de glória, nós gostamos da fama, nós gostamos do sucesso, nós gostamos do prestígio, nós gostamos dos aplausos. Nós somos a todo momento assim, não é verdade? Quem de nós gostaria de viver a cena do servo do Senhor? Aquilo que o profeta Isaías descreve nos capítulos 52 e 53 de Isaías. O servo do Senhor, como nós vimos na primeira leitura da Sexta-feira Santa, ele não abriu a boca, ele foi para o Calvário como um cordeirinho que vai para o matadouro. Ele não abriu a boca, ele não reclamou de nada, mas ele foi como um servo obediente. É por isso que hoje, citando o texto de São Paulo, o apóstolo Paulo pode descrever que Deus o exaltou sobremaneira, porque ele se fez servo. Então esta liturgia pascal quer nos recordar esta realidade. Hoje nós somos convidados, através desta liturgia, a renovar a nossa fé. A Páscoa é uma grande renovação da fé. Não é à toa que ontem à noite, na liturgia pascal, da vigília solene, nós renovamos as nossas promessas batismais. Que pena que quem não veio perdeu, porque a igreja só renova as promessas do batismo uma vez por ano, na noite solene da ressurreição do Senhor. Nós não renovamos mais durante o ano as promessas do batismo. Nós fazemos a profissão de fé, eu creio, mas não há mais renovação das promessas do batismo. Existe um único dia na liturgia que a igreja faz isto, e o fez ontem à noite, para recordar o quê? Que nós éramos convidados a renovar o nosso batismo. E o batismo é o primeiro dom, o dom da fé que Deus nos dá. Então nesta noite, neste dia, nós somos convidados a renovar, como no dia de ontem, a nossa fé no mistério da ressurreição. Na sexta-feira, quando a pedra fechou o túmulo, e ali depositaram o corpo do Senhor, o que aconteceu naquela sexta-feira? Na sexta-feira, ao rolar a pedra e o túmulo se fechar, foi sepultada a fé dos discípulos. Interessante. Aqueles discípulos que saíram lá da Galileia com Jesus, que Jesus olhou lá na beira da praia, na beira do mar, e os chamou. Depois outros ele foi encontrando ao longo do caminho e foi chamando. Eles se juntaram a Jesus, formaram um grupo, do qual Jesus ia formando-os, educando-os, instruindo-os, e eles foram crescendo. Vacilantes na fé, é verdade, porque em tantos momentos eles naufragavam na fé, eles duvidavam, eles colocavam em suspeita a Jesus, também não compreendiam adequadamente quem era aquele que caminhava com eles, porque em tantos momentos eles viam os prodígios que Jesus fazia, e eles eram tentados a pedir ao Senhor lugares de glória para si. Em outros momentos, eles duvidavam, mas será que ele é o Messias? Se ele é o Messias, ele vai nos dar à sua direita um lugar ou à sua esquerda? Até que, num dado momento, eles fazem a profissão de fé em Cesareia de Filipe, através do apóstolo Pedro. Quando Jesus pergunta: quem que vocês pensam que eu sou? E eles dizem: tu és o Cristo, ungido de Deus. Mas ao mesmo tempo que eles reconhecem que ele é o ungido Cristo de Deus através de uma intervenção divina, eles têm medo do sofrimento. Senhor, que Jesus começa logo depois que eles entendem que ele é o Messias, anunciar a cruz: olha, eu sou o Messias, mas eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou sofrer. E aí os discípulos, não querendo ver o sofrimento do seu mestre, diz: Senhor, que isso não te aconteça. E aí Jesus volta-se para eles e diz: afasta-te de mim, porque vocês não pensam como Deus, vocês pensam como os homens. Mas eles continuam
venturosos desse caminho. E Jesus se reúne com eles na última ceia, parte o pão, estabelece ali o mandamento do amor, institui a Eucaristia, institui o sacerdócio católico. Eles saem cantando os salmos, quando Jesus os convida para ir para o Horto das Oliveiras. 3 dos seus discípulos, mas eles vão para o horto, e lá há muitas descrições dos evangelistas. Pedro corta a orelha do servo de Malco, do sacerdote. Jesus convida para rezar e eles dormem. Depois Jesus é entregue definitivamente com o beijo de Judas Iscariotes e vendido por 30 moedas de prata. E então ele vai amarrado, levado como cordeiro, como diz o profeta Isaías. E aí o que acontece com os apóstolos? Fogem. Fica somente o evangelista, o apóstolo São João. E quando a pedra rolou naquele dia, fechado o túmulo, foi sepultada a fé de todos os discípulos. Porque nós tínhamos uma esperança, mas acabou, fracassou. Quantas vezes isso também não acontece nas nossas vidas? Nós estamos fazendo um caminho de fé, num desejo profundo de buscar a Deus com sinceridade de coração, mas eis que somos surpreendidos, meus irmãos, pelo fechamento da pedra, e somos quase que sepultados no Calvário. E ali acontece o quê? O sepultamento da nossa fé. Nós achávamos que tínhamos fé, e quando percebemos, notamos que não temos coisa nenhuma. Somos também vacilantes. Também afundamos como os apóstolos, náufragos. Quantas e quantas vezes nós naufragamos na fé. Mas sabiam que existe uma fé que não foi sepultada? Somente uma fé não foi sepultada na sexta-feira no Calvário, quando a pedra rolou. No Calvário e não no sepulcro. Foi a fé de Maria. A Virgem Maria foi a única que não sepultou a fé. Isabel já havia proclamado lá no cântico, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas: bem-aventurada aquela que acreditou. Feliz és tu, Maria, porque acreditastes, porque creste na palavra. Ela sim é feliz, a Virgem Maria. E a prova de que a Virgem Maria tem fé no mistério da ressurreição, que todos os relatos dos evangelhos descrevem que ela esteve presente na vida de Nosso Senhor em todos os momentos. Ela esteve presente aos pés da cruz. Estavam lá, de pé, sua mãe, a irmã de sua mãe Maria de Cleofas, Maria Madalena e algumas mulheres, dizem os evangelhos. No entanto, no mistério da ressurreição, Nossa Senhora não vai no túmulo. Maria Madalena vai logo no domingo de madrugada, volta, conta para os outros. O evangelho de ontem descrevia também que outras mulheres, a tia de Jesus, Maria, mãe de Tiago e de José, também foram ao túmulo, mas a Virgem Maria não vai. E ela não vai por quê? Porque ela tem fé. Ele vai ressuscitar. Ela é aquela mulher silenciosa, vigilante, que tem a plena certeza, porque Deus infundiu isso no seu coração. Isabel proclamou aquela grande bem-aventurança a seu respeito: Maria é feliz, porque acreditou. Hoje nós podemos olhar para a imagem de Nossa Senhora, que foi desvelada no dia de ontem, e dizer: ela é feliz. Nós não somos felizes, porque tantas e tantas vezes nós não acreditamos. Hoje podemos estar aqui professando a nossa fé e dizendo que cremos na ressurreição, cremos na vida,
O soberano invicto venceu, como nós cantávamos na sequência pascal. No entanto, quando nós fomos postos diante do túmulo e a pedra se fechar, nós podemos, mais uma vez, naufragar. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que Deus não está honrando a minha fé? Será que Deus existe? Meus irmãos, aí você pode olhar para a imagem de Nossa Senhora e dizer: ela é feliz. Eu não sou. Eu sou um desgraçado, um miserável, que não tem fé, que não acredita em nada, que não consegue transpor os muros, os abismos que norteiam a vida. Como eu sou um infeliz. Eu não me sinto um bem-aventurado. Mas, na verdade, nós muitas vezes nos sentimos um mal-aventurado, né? Porque parece que com todo mundo dá certo, comigo não dá certo. Todo mundo vai bem, eu não vou bem. Todo mundo progride, eu não progrido. Eu sou um mal-aventurado. Mas olhe para Maria e diga: és feliz, porque creste, Maria. Dá-me um pouquinho dessa fé. Ela é feliz. A fé no coração de Maria permanece. Até que, de fato, nós vamos olhar os escritos. Em nenhum momento da ressurreição ela vai ao túmulo, mas ela continua. Tanto que os Atos dos Apóstolos nos descrevem no capítulo 2 que Maria estava lá em Pentecostes. Ela perseverava junto com os apóstolos na oração, na fraternidade, na fração do pão, nas orações, enfim, na comunhão com os apóstolos. Ela permanecia fiel. Maria não foi ao túmulo para embalsamar o corpo do Senhor. Até porque Maria Madalena foi lá, mas não foi para ver o mistério da ressurreição. Ela foi para embalsamar o corpo do Senhor. Meus irmãos, peçamos à Virgem Maria que nos ensine esse exemplo de fé. Ela que não foi ao túmulo, ela que acreditou. És feliz, Maria, porque creste. Lembre dessa proclamação, desta bem-aventurança de Nossa Senhora. Maria é feliz. Nós podemos ser felizes se crermos. A felicidade vem da onde? Da fé. Se nós estamos infelizes é porque nos falta fé. Se você é uma pessoa infeliz, frustrada, lembre-se, o que lhe falta é fé. De fé em fé nós vamos crescendo, vamos galgando, vamos alçando um voo sobrenatural. E mesmo diante das desgraças que nos atormentem, mesmo diante dos insucessos, mesmo diante da perda da boa fama, mesmo diante das cruzes, nós poderemos dizer: eu sou feliz porque acreditei. Porque eu me mantive ressurrecto, em pé, ereto, diante das cruzes. Assim como Maria, diz o Evangelho de São João, ela permaneceu de pé diante da cruz. O que é permanecer de pé? É prontidão. Senhor, estou pronta. Ela não se prostra no chão, mas ela permanece de pé, ressurrecta, em pé, invicta. E ela pode dizer: eu estou aqui, vendo esta tragédia, este espetáculo que estão fazendo com meu filho. Mas eu sei que assim como ele disse que ressuscitaria, um dia ele voltará à vida. Esta é a fé. E ela não vê o acontecimento, diante dela só tem uma tragédia. Tem sangue, tem uma cruz, tem espinhos, então descem o filho. Tragédia. Mas ela está de pé, prontidão. Meus irmãos, é isso que nós precisamos. Ressurreição é ficar de pé. É estar de pé diante das cruzes e dizer: com Cristo eu posso dizer, a vitória é da vida,
e não da morte. Nós ouvimos na sequência pascal que foi travada, dizia, né? Duelam o forte e o mais forte. É a vida que vence a morte. No duelo entre a vida e a morte, quem vence? A vida. Então, se você estiver diante de um duelo, diante de um drama, quem vai vencer no final? Pode ser que a morte parece que vai imperar, porque o túmulo foi fechado e a pedra rolada. Mas uma força sobrenatural vai rolar aquela pedra e a vida voltará. Isso é fé, meus irmãos. Renovemos a nossa fé na ressurreição nesse domingo e pensamos, Senhor, dá-me uma fé como o coração imaculado da Virgem Maria. Que eu possa, com ela, cantar as maravilhas de Deus de pé, diante das minhas cruzes, dizendo: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos aqueles que o temem. Por quê? Porque Ele mostrou a força do seu braço, Ele dispersou os orgulhosos de coração e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Assim, meus irmãos, é Páscoa, é ressurreição. Levantemos os nossos olhos, mesmo diante das nossas cruzes, e digamos: Ele venceu a morte, Ele venceu vitorioso, Ele é o Cristo ressuscitado.